Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão sendo avisados, né, da nossa live. Eu vou começar me apresentando. Sou Fernanda, sou orientadora do Education USA na PUC Rio e uma das coordenadoras do programa Oportunidades Acadêmicas, Mestrado e Doutorado. Estou muito feliz de estar aqui, estou vendo já um monte de gente empolgada chegando. Muito legal vocês estarem aqui. E eu vou falar um pouco sobre o que é o Education USA, porque o programa Oportunidades Acadêmicas é só uma das nossas iniciativas, e vou conversar com uma pessoa maravilhosa que participou do programa em 2024 e começou no ano passado o seu mestrado, e ele vai falar um pouco disso. Já vi, Neto, você aqui. Cadê, Neto? Deixa eu falar para vocês. A fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Nós somos um braço do Departamento de Estado americano. A nossa missão é oferecer informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre ensino superior nos Estados Unidos para qualquer pessoa, quem participar do programa Oportunidades Acadêmicas e quem não participar do programa Oportunidades Acadêmicas. Eu vou deixar o Neto querido se apresentar, porque, né, não para de chegar gente, e depois eu falo um pouco do programa. Olá, Neto! Olá, você me escuta bem direitinho? Muito bem, muito bem. Oi, pessoal, eu me chamo Neto. Eu fui participante do programa Oportunidades Acadêmicas do ano passado e atualmente eu estou Ano cursando retrasado, ano já. retrasado. A loucura. A lou- Atualmente eu sou mestrando aqui na Universidade do Tennessee, em Knoxville, nos Estados Unidos, em Studio Art, pintura e desenho. E vim conversar com vocês e com a Fê sobre como foi essa experiência, assim, talvez a experiência mais incrível da minha vida. E eu tô felicíssima. Eu falei para ele mais cedo, eu tô super emocionada que ele tá aqui, porque a gente vê toda uma trajetória acontecendo. No começo de 2024, provavelmente o Neto estava aqui assistindo live, e aí ele se inscreveu e ele participou do programa, e agora ele já terminou o primeiro semestre do mestrado dele. Então é muito bonito ver isso. Para quem não conhece o programa Oportunidades Acadêmicas, eu vou explicar um pouco, mas enquanto isso, por favor, coloquem suas perguntas, tá? O programa Oportunidades Acadêmicas é uma iniciativa do Education USA, do Departamento de Estado americano. Nós selecionamos todos os anos, em diversos países, inclusive no Brasil, jovens com potencial acadêmico e que não possam arcar, que comprovem que não possam arcar com os custos da candidatura, não dos Estados Unidos, do seu mestrado ou do seu doutorado. Porque os custos são as provas, né, dos testes de proficiência, as traduções, as orientações, muitas vezes viagem para você fazer seus testes. Depois que você é aceito nos programas, você tem que fazer emissão de passaporte, emissão de visto, e você vai viajar, e tudo isso é caro. E a gente tem esse programa maravilhoso que cobre todos esses custos. A ideia é que você seja tão bem preparado para os candidatos selecionados para oportunidades acadêmicas, que vão ter dois orientadores cada um, sejam tão bem preparados que ao final vocês alcancem a bolsa integral das universidades americanas, dos programas de mestrado ou doutorado nas universidades americanas. O que quer dizer bolsa integral? Bolsa integral é a anuidade, porque todo o ensino superior é pago, então a anuidade, as taxas, plano de saúde e uma ajuda de custo, né, uma bolsa da universidade, que vai te ajudar a viver de maneira modesta, mas digna, enquanto você está fazendo o seu curso, o seu mestrado, o seu doutorado. É, Neto, você quer falar um pouco sobre o que que você aqui tem, o que que você faz exatamente? Assim, o que que você estuda? Pronto. Aqui na Universidade do Tennessee, eu estou estudando, de forma geral, artes visuais, com foco em pintura e desenho. Eu sou parte estudante de mestrado, mas eu também atuo como
eles chamam de teaching assistant, que é tipo um assistente do professor. Então eu estou em sala de aula junto com um professor já efetivo da universidade, que ele está me preparando para no meu último ano eu assumir uma sala de aula como se fosse um estágio. Uma especificidade do meu programa é porque eu estou tendo a oportunidade, assim, o privilégio de estar em contato com várias áreas, não somente a minha. Então, eu tô com a galera do cinema, também tô com a galera da escultura, tô com a galera da cerâmica. Então, assim, é um programa, para quem se interessa em artes, é um programa, assim, perfeito. Pois é, é muito importante já estar falando isso, gente, porque uma das perguntas que a gente mais tem vocês aceitam candidaturas para matemática? Vocês aceitam candidaturas para ensino de língua estrangeira, para biomedicina? O programa Oportunidades Acadêmicas é para qualquer área do conhecimento. O que que você precisa ter para se candidatar? Você precisa ter concluído a sua graduação ou está concluindo o seu mestrado e você precisa apresentar no processo de candidatura é, a- uma coerência naquilo que você, entre aquilo que você estudou ou aquilo que você trabalha e o que você quer estudar. Então, é para todas as áreas do conhecimento. É claro que algumas áreas são mais populares, mas assim, isso não quer dizer que não seja possível. Você tem que demonstrar coerência, né? Sim. É, né? E Enquanto fala, pode ah, falar. também é importante, Fê, destacar, eu não sou das. Assim, a minha graduação não foi em artes visuais. É muito comum aqui nos Estados Unidos, os mestrados, ou duas coisas são bem interessantes, assim, que eles permitem muita flexibilidade, assim, em programas. Óbvio que existem programas que você, para fazer um mestrado, precisa ter uma graduação, mas alguns programas, como é o caso do meu, eu não precisei ter uma graduação em artes visuais para aplicar. Mas você precisou apresentar um belo do portfólio. Sim, sim. Eu precisei apresentar vamos chamar assim, uma intimidade com a área. Não foi uma mudança brusca, porque eu desenvolvo projetos desde a minha graduação. Então, o meu interesse ele é demonstrado desde a graduação. Mas pode, assim, dependendo da sua área, se você desde a sua graduação desenvolve, assim, tá com um pezinho, sei lá, na psicologia ou então em outra área que você queira se aprofundar com o mestrado, também é uma possibilidade. Não pense que a graduação, sei lá, por eu ser de uma área, eu estou fechado naquela área para sempre. E a segunda coisa é a questão do pulo, né, Fê? Que foi o maior susto para a gente, assim, o pulo que eles permitem de você ir da graduação para um doutorado. Isso mesmo, isso mesmo. Dependendo da sua área, do que você comprova de pesquisa acadêmica, de trabalho já, você pode ir direto para o doutorado. E é um processo muito interessante, né? Você chegou a se candidatar para doutorado também, né? Sua candidatura foi Não, mista. No todos os final não foi, né? Mas mestrados. tem gente que faz a candidatura mista e que, assim, a gente tem muita dificuldade em mostrar, olha só, você tem todo o perfil do doutorado, pode ir para o doutorado, não tem problema. E a pessoa demora meses às vezes, né? Eu tô com duas perguntas aqui. É apenas, Thaís Araújo, é apenas para oportunidades de mestrado e doutorado esta live. Se você estiver procurando informações sobre graduação, as inscrições para oportunidades acadêmicas, graduação, elas estão abertas, elas vão encerrar amanhã. Então você pode ainda entrar, vai no na nossa página inicial, procura lá o post sobre oportunidades acadêmicas, graduação, e você vai ter informações lá sobre isso, tá? E se for para além do programa Oportunidades Acadêmicas, para você, se você acha que você não está no perfil, ou que seu filho, sua filha não está no perfil, você pode também procurar a gente para orientações individuais, tá? Tem diversas unidades no Brasil inteiro, são mais de 40 e você pode entrar em contato com o mais próximo da tua casa. É, a Eduarda Almar está perguntando, entrando no programa agora, a expectativa seria que ingressássemos nas universidades em 2027? Isso mesmo, no fall de 2027. Normalmente é no foco. A gente já teve situações raríssimas em que um programa precisava de um doutorando em janeiro. E já estava com tudo pronto e foi possível e foi elaborado acordado com a coordenação geral. E aí a pessoa foi em janeiro, mas é normalmente quando o ano letivo começa, O, né? o semestre aqui, diferente do Brasil, eles têm o fall e o spring, né?
Então, normalmente é em agosto, que seria o nosso janeiro, assim, onde a universidade se organiza e tal, ela se organiza para começar em agosto. Então, foi quando eu vim para cá. Nayara F. Braga arrasando nas perguntas aqui. Amei as duas perguntas, tá, Nayara? Você foi fantástica. A primeira é para mim, a segunda é para o Neto. Para mim, o período de aplicação do ano inteiro. Podem compartilhar o panorama? Sim, Nayara. É uma ótima pergunta. O processo oficial de candidaturas para os programas de mestrado e doutorado começa para 2027. Vai começar agosto, setembro de 2026, tá? Ele é bem longo. Mas o programa, ele começa agora porque a gente passa meses trabalhando com vocês, trabalhando com. Você tem encontros semanais com orientadores Education USA, que são treinados pelo Departamento de Estado americano. Vocês têm encontros semanais, esses são individuais. Aí os coletivos com a sua turma inteira, com a coordenação, normalmente, para a gente tratar de assuntos específicos da candidatura, escrita de essay, elaboração de CV, como é que você faz cartas de recomendação, como você pede para o seu professor, o que tem que estar naquela carta. E aí a gente também procura, como nossos orientadores são muito bem treinados, a gente às vezes até repete o assunto, porque eu posso falar de uma maneira que não tem. Você não se comunica com o meu vocabulário, com o meu estilo. Aí vem um outro orientador com outro estilo, com outro vocabulário, e você entendeu o que é necessário, porque é uma costura muito específica, é quase uma. A gente tece um tapete no processo de graduação, é de autoconhecimento e de apresentação. E aí você vai ter, ao longo desse ano, né? Você vai fazer preparação para as provas de proficiência, que são o TOEFL, o IELTS e às vezes o Duolingo, quando a gente consegue voucher. Você vai ter preparação para o GRE, você vai ter lá, aí você vai, nesse período, com os seus orientadores, com a ajuda de todo mundo, é uma equipe enorme, você vai escolher seus programas de candidatura, vai levar esses programas para a coordenação geral vai aprovar ou discutir com você qualquer dúvida que tenha sobre essa lista final de programas, e a partir daí você vai começar a fazer suas candidaturas individualmente. Aí você já vai estar com seu currículo pronto, com as provas feitas e com muitos rascunhos de essays, então muito preparada para escrever suas redações. Uma coisa importante que a gente precisa mencionar minha resposta está longa, né, Nayara? Mas uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é o seguinte: o programa é assim. É necessário que a sua lista, para que você faça a candidatura e que a candidatura seja respaldada pelo Education USA, Programa Oportunidades Acadêmicas, é fundamental, essencial que a sua lista final de programas seja aprovada pela coordenação geral. Senão a gente não vai poder mandar documentação, a gente não vai poder fazer nada assim por você nesse programa. A gente não vai poder te mandar uma carta de recomendação que a gente faz para cada um dos alunos e que a gente envia sempre que necessário, a gente não vai poder fazer. Então, assim, é importante entender que isso é muito comum, tá? A gente escuta, sei lá, a gente escuta no máximo 15 nomes de universidades americanas. Estamos falando de mais de 2.000 que podem receber é, candidatos para mestrado e doutorado e que a gente pode ajudar vocês. E, então, você precisa ter um alinhamento não com o nome da universidade, não tem essa coisa de Ivy League para mestrado e doutorado. Você tem que ver se a sua pesquisa se alinha com aquela ali, porque pode ser lindo, uma universidade famosíssima, que está toda hora nas redes sociais, e que é ótima, acho que não tem nada a ver com você. Então, é um processo que você vai aprendendo, tá? É muito aprendizado. E aí, eu acho que eu falei demais, Neto. Qual o maior desafio que você encontrou no processo de aplicação? Eu não sei se ela está se referindo ao processo de aplicar para o Oportunidades Acadêmicas ou para o processo das universidades. Eu Eu vou. acho que você pode falar os dois. Pronto. Pro Education USA, gente, foi um grande rolê que eu e Fernanda. Eu só tenho uma coisa para dizer. Acredita em lista de espera. Ela funciona. É só.
Porque assim, eu sou daquele tipo de pessoa que, entrei na lista de espera, tchau, foi de arraso, não deu mais. Mas realmente, quando eu apliquei para oportunidades acadêmicas, eu tentei mostrar por que que eu era um estudante que se destacava na minha área. A gente sempre tem a referência de um bom estudante, aquele estudante que é nota 10, que é tudo assim extraordinário. Mas eu acho que quando a gente está falando do oportunidades acadêmicas, a gente está falando sobre impacto. Então, o que que o seu trabalho, o que que a sua graduação, o que que a sua trajetória de vida é, causou de impacto? Às vezes a gente acha que, sei lá, eu não tive uma graduação muito boa porque eu tive que trabalhar. Cara, isso já é muito, sabe? Você teve que conciliar trabalho e estudo. Isso já demonstra. Então, no processo da application, demonstra que você tem um impacto, seja com a sua pesquisa, principalmente com a sua pesquisa, na verdade, principalmente com a sua pesquisa, mas também com a sua trajetória de vida, com os projetos extracurriculares que você faz para além da universidade, línguas, enfim. Eu acho que essa seria uma dica. Já no processo da universidade, eu fui preparada aí durante um ano inteiro, né? Toda semana de ponto nas reuniões. Eu acho que o primeiro ponto é estar aberto a todas as, não vou nem dizer dicas, mas as recomendações que esse time incrível tem. Porque, gente, elas estão fazendo isso assim há muito tempo. Então, às vezes a gente fica assim meio oi, naquele embate de tipo assim, ai, mas eu quero, ai, mas não, mas é, é sentar e pensar, essas pessoas elas estão trabalhando com isso há muito tempo e elas sabem muito do que elas estão fazendo. Então, é aceitar as recomendações dela e também tentar não ignorar as experiências que você teve. No sentido de que, às vezes, quando eu estava montando o meu portfólio, eu pensava, ai, mas isso aqui é tão pequeno, não cabe, tipo, num application para uma universidade americana e tal. Mas você nunca sabe o que a pessoa do outro lado está olhando, sabe? Pode ser aquela coisa pequenininha que, olha, eles sabem fazer isso, talvez isso seja interessante para aqui para o nosso departamento, para a nossa dinâmica aqui dentro da universidade. Então, o que você tiver para mostrar, mostre. Pense que é aquele seu momento de tipo assim, eu tenho tudo isso aqui para te oferecer. Uhum, uhum, isso mesmo. O Neto ele falou de um jeito que parece que assim, a gente falava, ele obedecia e acabou. Você tinha uma característica muito bacana, Neto, que você, quando você discordava, você de uma maneira maravilhosa, muito, muito tranquila, muito madura, você falava assim, eu acho que é melhor escrever assim. Eu acho que é melhor eu me colocar dessa maneira. E aí, muitas vezes, quando você se colocava dessa maneira, a gente ouvia e falava, tá bom, então tá, então é desse jeito que vai fazer. Porque não é que a gente vai fazer, vocês vão fazer exatamente do jeito que a gente quer. Vocês precisam. Às vezes a gente não está entendendo, então a gente pode, se você se explicar direitinho e argumentar, né, um argumento robusto, é claro que a gente vai te ouvir, né? Ó, tem uma pergunta aqui que ficou escondida. O João Henrique, pode aplicar estando no último período do curso de graduação? João Henrique, vamos lá. Essa pergunta ela é capciosa. Você vai terminar a sua graduação em julho? Se você vai terminar a sua graduação em julho, eu diria espera para o próximo ano, porque todo ano tem. Todo ano tem. Então, assim, se for a sua primeira graduação, você ainda não tiver terminado, a gente não vai poder te aceitar. É claro que é interessante você se candidatar, mas aí eu tenho que ser bem realista, para você entender o processo. Porque a candidatura para o Programa de Oportunidades Acadêmicas, ela já se espelha um pouco nas candidaturas para as universidades. Ela é um pouco diferente do que você está acostumado numa candidatura de mestrado aqui no Brasil, por exemplo. Então, você pode se candidatar porque é gratuito, você não vai gastar dinheiro com isso, e você pode experimentar. Então, não é um problema. Eu acho até que é bacana, mas assim, eu preciso te dizer que se na- no final do processo você não tiver terminado, você pode até estar sem seu histórico está para sair, mas se você ainda tiver disciplinas, se você ainda tiver que entregar TCC, a gente não vai poder te aceitar. Mas é só por isso, tá?
Tem mais algum aqui? Eu acho que tem. Também pode ser para MBA, Bia Cornell. Boa pergunta. Vou ser realista de novo, tá? É, MBA é um mestrado profissional. É que nem o LLM. Também, se eu tiver alguém aqui interessado em LLM, que é mestrado em Direito. Eu vi aqui que a Bia Cornélio não, a Bia Cornélio não. A Mariana Guiar, ela quer fazer doutorado em Direito. Doutorado em Direito já não é profissional, ele já é acadêmico. Então, tranquilo, pode fazer. Se você já tem mestrado, ótimo. Agora, mestrados profissionais, LLM e MBA, eles, assim, tá implícito que você já é um profissional. E aí, você não tem, assim, não é nem que você não possa comprovar que você não pode arcar com os custos da candidatura. É bastante desafiador conseguir bolsa integral lá da universidade. Tem áreas específicas, tipo direitos humanos, pode aparecer, mas áreas muito técnicas, muito corporativas do mestrado em direito pode não aparecer, a não ser que você queira MBA não tem, não tem, a não ser que você queira um mestrado acadêmico em administração, que é possível, mas não MBA, tá? Ó, a Bia Cornélio está perguntando o que que você fez na graduação, Neto. Eu fiz comunicação social, publicidade e propaganda. Hum. Ei, Miguel, você é novo aqui, então presta atenção, porque isso pode ser para você. Maxwell, para conseguir ir direto para o doutorado, qual o perfil interessante? Ter algum artigo já publicado, pelo menos assistir matérias isoladas. Gente, vocês estão muito preparados, tá? Na sua pergunta, você já deu resposta, Maxwell? É isso mesmo que eu estou vendo? Porque já tá ótimo aqui. O Maxwell já fez meu trabalho para mim, tá? Li a resposta dele, é mais ou menos isso. Você precisa ter comprovação de pesquisa. O que que é comprovação de pesquisa para 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 acadêmico, para academia? Você tem que ter participação em congresso, você tem que ter publicação de artigos, se for da área, sei lá, de engenharias ou de biológicas, biomédicas, você tem que ter tempo de laboratório. Você tem que comprovar que você já é um pesquisador. Porque vamos fazer assim, ó, vamos pensar que a academia é um triângulo. A base do triângulo é a graduação. Você nunca soube, assim, você está entrando na graduação, você não sabe o que é, você vai viver aquilo. Saindo da graduação, você pode ir direto para o mercado de trabalho, para trabalhar naquela área ou em outra completamente diferente. Ou você pode pensar assim: ah, bacana, gostei desse negócio de ficar estudando aqui. Eu vou fazer mestrado. Aí o mestrado, a ideia é que no final do mestrado você saia como um pesquisador. O mestrado forma pesquisadores, que vai ser sua primeira experiência de publicação de artigo, talvez, vai ser, sei lá, de laboratório, enfim. E aí você sai do mestrado também, de novo, posso querer ir para o mercado de trabalho, eu não quero dar aula, ok? Ou eu quero ir para o doutorado. O doutorado, você tem que chegar com um objeto de pesquisa. Você tem uma pergunta, um problema que você quer resolver. E você pode, em certas áreas do conhecimento, né, principalmente STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, que são as exatas, né, você já sai, você tem muita oportunidade de sair da graduação com um objeto de pesquisa. Então, aí faz isso que o Maxwell escreveu aqui. Pode colar o que o Maxwell colocou aqui. Ó, artigo publicado, assistir matérias isoladas, ó, ótimos exemplos. Ah, para agosto. E aí, Miguel? Então, explicar aqui, hein, Miguel? Para agosto de 27. Agosto de 26, quem for selecionado no programa agora vai começar a sua candidatura, que é quando os programas abrem os seus processos de candidatura. Então, você vai aplicar agora entre setembro de 2026 e, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo do programa, de 27, para você começar a estudar em julho, agosto, setembro de 2027, tá? Gente, é um processo, assim, quem passou é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, assim. Então, faz sentido ser um ano. Eu acho que é até pouco, depois de ter passado. É até pouco um ano de preparação. Porque, assim, são correções em cima de correções. Você estuda para a prova, você estuda para o TOEFL, que até hoje eu tenho pesadelos com o TOEFL.
Então, é uma preparação assim, intensa para você chegar na agulha e só pegar a sua vaga, entende? Isso mesmo. E, ó, Tainá tá perguntando pro Neto. Neto, sei que a aplicação é mais holística, mas o que teve mais peso na hora de ser escolhido, na sua opinião? Aí, de novo, não sei se ela está falando para o É, programa ou para o mestrado. Aí, eu acho que para oportunidades acadêmicas, o meu carisma, brincadeira. Gente, realmente eu não sei o que leva a ser escolhida. Assim, eu conversei com alguns professores que fizeram, inclusive tem um professor brasileiro aqui na Universidade de ah, que Tennessee, legal. fez um querido, e a gente estava conversando e tal, e é, ele me disse que a cada ano entre eles mesmos, eles têm discordância. Por exemplo, eu fui uma discordância. Nessa universidade, eu fiquei na lista de espera porque dois professores estavam defendendo a minha candidatura e um professor não queria. Então, ficou nesse. Não, não é que ele não quisesse, ele tinha outro aluno que ele gostaria que estivesse na minha vaga. Então, é um jogo assim muito complexo. Vocês vão, quando vocês passarem, que vai dar certo, vocês vão ser apresentados em oportunidades acadêmicas que existe o processo de que primeiro você é admitido na universidade, então você primeiro passa como se fosse por uma peneira maior, depois você vai passando para o departamento que vai também analisar. Então, assim, são várias etapas. Então, não tem alguém que bate o martelo e diz, eu quero a Tainá aqui ela vai entrar, entende? São vários processos e por isso a importância de você mostrar logo tudo que você tem para oferecer, porque aí uma coisa pode chamar a atenção de um, outra coisa chama a atenção de outro, então e você vai indo. Isso mesmo. E aí eu queria só complementar uma coisa que é muito comum, acho que o Neto já deve ter me ouvido falar isso. A gente aqui, eu tô falando como brasileira, tá? Tô falando do meu lugar de fala mesmo. A gente brasileira, a gente é criado para ser muito humildezinho, né? Ah, você é ótimo. Ah, não sou não. Sou mais ou menos. Ah, nossa, Neto, você é um artista. Eu não sou não. Sou, mais ou menos. Nem sei, nem, olha, fiz ela de orelhada, acordei e fiz isso aqui, né? Não fiquei anos treinando, nada disso. Foi só acordei, né, mágica. E, assim, gente, americano nem entende isso. Eles não alcançam essa falta de autoestima. Não é que eles gostam ou não gostam, eles ficam meio surdos para isso. Então, uma parte do processo é essa, você, durante a preparação, começar assim, a ter isso assimilado de que quais são seus pontos fortes, o que te faz vender melhor o seu peixe, né? E isso é uma coisa que é para a vida também. Agora, sobre o por exemplo, o Neto, o ajudou o que fez ele se destacar aqui pro programa Oportunidades Acadêmicas? Coerência. E veja, ele fez comunicação e ele estava já falando em arte. O que ele queria era arte, ele não queria comunicação. Mas tinha coerência, porque ele falava de todos os projetos que ele tinha feito. Aí, assim, um dos elementos é o currículo. Mesmo que você não tenha Lattes, que, por exemplo, no caso do Neto, não faz sentido ter um Lattes. Porque eu não lembro nem se você tinha, mas não faz diferença ter ou não ter. Mas assim, a gente tinha o teu currículo e a gente vai olhando todo as suas redes sociais e vai vendo. E aí você vai fazendo as suas redações, vai fazendo as entrevistas. Então ele não está só inventando, está tudo aqui muito organizado, está comprovado o que ele está fazendo. E era de comunicação para artes, não era de comunicação para comunicação, por exemplo, Sim, né? sim. Então, o E. Miguel, de novo, para agosto de 2026, as aplicações já se encerraram. Meu amor, graças a Deus, porque é um período que ninguém dorme, ninguém come, todo mundo nervoso. Então, aqui, ó, para oportunidades acadêmicas o cohort do ano passado, 2025, só falta um application. Tá bom demais, tá bom demais. Já se Ai, encerraram sim. E não inventa. Olha aqui! Tem ex-Education USA Advisor aqui, que lindo. Podemos já entrar no programa com as universidades e programas desejados? Você pode ter essa intenção, Eduarda Almar.
Você pode ter essa intenção, Eduardo, não tem problema nenhum, é até bom que você mostre. E aí, uma das perguntas, já estou dando cola para o formulário, é: você se candidatou no passado para algum programa de mestrado e doutorado nos Estados Unidos? A gente vai perguntar qual, né? Mas assim, é legal você ter. Agora, eu te garanto, Eduardo, que você entrando no programa, você vai conhecer muitos outros programas. Você vai conhecer muito mais a seu próprio respeito. E você pode até mudar completamente de ideia. Você pode até ver que o programa que hoje você deseja, lá na frente, nem é tão adequado para você. É ótimo, é maravilhoso, mas não é o que a gente chama de best fit para você. Eu não estou dizendo que será assim, mas é muito comum. Então, você pode, mas assim, você tem que estar disposta, flexível, para que a sua lista mude, se amplie, tá? É, você auxilia de alguma forma na preparação para o dia aí? Para quem não. Ah, então, para quem não entrar em oportunidades acadêmicas, Tainá, não, porque o GRE, o que que acontece? Para quem não sabe o que é o GRE, muita gente não sabe e não precisa saber, porque não tem aqui no Brasil. O GRE é uma prova que você faz, além da prova do exame de proficiência. Muitos programas de mestrado ou doutorado, eles pedem uma prova chamada de GRE, que é uma prova de conhecimentos de lógica, estatística, tem uma redação mais difícil que a redação do TOEFL. Então, para o estudante que é selecionado para o programa Oportunidades Acadêmicas, a gente oferece, a gente compra para esse grupo a melhor ferramenta de preparação para o GRE que existe, que é o Maguchi. Amo. Agora, não estou fazendo propaganda, não é publi, mas é excelente. Mas se você não tem, não faz parte do programa, a gente não tem, porque a gente está falando de um curso praticamente. E a gente não tem como dar esse curso porque não está dentro do nosso escopo. A gente auxilia você na candidatura. Por exemplo, eu não sei se eu posso ensinar Jerry. Não tem condição, quer dizer, eu tenho certeza que eu não tenho condição. Melhor falar assim. Tenho certeza que eu não tenho condição nenhuma de ensinar Jerry. Mas a ferramenta que a gente fornece ajudam os alunos. Então, assim, infelizmente não. Nem para TOEFL, nem para GRE. O que a gente tem às vezes, Tainá, e você pode entrar no nosso YouTube. Ai, gente, nosso YouTube. Eu acho nosso canal do YouTube, Education Sem Brasil, uma joia. Porque ele está organizadinho, graduação, mestrado, doutorado, as áreas do conhecimento. E tem lá várias sessions de preparação de TOEFL, preparação de IELTS, preparação de GRE também. Então, se você pode olhar os nossos vídeos que estão lá no YouTube Education NSA Brasil, tá, Tainá? Ah, que bom, deu para entender bem. Mariana Guerra, você perde as esperanças de quê, minha querida? Não peguei, Perca não. tô confusa. A Perca pessoa não. que tá aqui, Eduarda, tem algum problema se o candidato também tentar aplicar para programas europeus, fora parte do programa? Então, assim, Eduardo, a gente não tem, é, a gente você não vai ter um contrato de exclusividade com a gente. A gente não tem como controlar isso. Você não será ajudada pelos orientadores educacionais para isso. O programa Oportunidades Acadêmicas não vai te ajudar para isso. Mas, assim, você é uma pessoa livre. Se é só você ter em mente que é isso, eu acho importante. É, de alguma forma, porque se a gente está falando de programa Oportunidades Acadêmicas, a gente está falando de gente que trabalha, estuda, pega ônibus, acorda cedo, dorme tarde. Cabe na sua agenda, além disso tudo, porque, gente, o Neto, eu queria que você falasse sobre isso. Oportunidades acadêmicas, como diz a Nelise Hoffman, é um second job. Você já trabalha, você tem 2 empregos, você vai ter 3. E aí fica complicado você ter mais alguma coisa para estudar fora. Mas sei lá. Você quer falar Gente, sobre isso? sim. É, uma das últimas coisas das últimas sessions que a gente tinha conversado é sobre essa ânsia de tentar agarrar o mundo com as mãos. Normalmente pessoas que têm a nossa realidade, que nunca tiveram nada de mão beijada, têm esse instinto de querer tudo assim para ontem, não por uma pressa boba, mas é porque realmente Uhum. sabe quando é que a gente vai ter essa oportunidade de novo. Então a gente quer agarrar tudo com todas as mãos. Mas sendo bem estratégico,
é muito mais interessante você focar sua energia, sua criatividade, porque isso demanda de você. Isso demanda muito. Então você foca toda a sua energia, senta contigo mesmo e diz: eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, enfim, ou eu quero ir para os dois e vou ter energia para os dois, talvez você consiga, mas enfim, é importante você focar, assim, toda a sua energia, criatividade e dar o seu melhor para você dizer, esse aqui eu dei meu nome. Aqui eu posso assinar Isso. embaixo, e isso aqui eu fiz tudo que tinha que ser feito, entendeu? E não tentar dar 20% em cada um para ver qual vai te aceitar, entende? Então é muito mais interessante dar o foco total em um só objetivo. Né? É, o Neto está fazendo vários cortes aqui. É, tem aqui uma pergunta que a pessoa falou aqui, que eu achei interessante a pergunta. É, peraí. Ah, não, foi alguém que perguntou se não tem pesquisa, Eu se acho pode, se que eu já que é, oi, Miguel, recém-graduado em engenharia, não tem pesquisa. Assim, olha só, Miguel, não sei te dizer. Eu acho que você deveria tentar, até para você entender o que o programa pede e para você ir pensando no que você tem, porque eu não sei se você não tem pesquisa. Às vezes vocês dizem que não tem e não se lembram ou não consideram algo que vocês tenham feito com pesquisa e no final é. Então, assim, eu não descartaria nada, tá? É, tem uma. Eu vivi uma situação uns anos atrás, que eu gosto muito de trazer. Mas aí você teria que buscar isso, né? E ser assim, muito proativo para procurar programas assim. Eu orientei uma pessoa individualmente, que era da engenharia, e que ele não tinha pesquisa, e que ele queria aplicar para o doutorado. E assim, eu gosto muito dele, ele sabe do que eu vou falar aqui. Eu, na hora, falei, isso vai dar tudo errado. Porque ele não tem mestrado, não tem pesquisa, quer fazer doutorado? De onde que ele tirou isso? Aí eu passei um monte de trabalhos para ele, difíceis, para ele me entregar na semana seguinte. Falei, não vai entregar nada. Entregou tudo, fez tudo. E aí, com o tempo, eu fui descobrir o quê? Ele conseguiu um programa de doutorado, inclusive, que queria alguém no mercado. Então, o essay dele foi quase uma propaganda da multinacional que ele já tinha trabalhado. Parecia assim, nós podia usar isso como marketing, porque estava perfeito. Por quê? Porque o programa queria juntar pessoas com experiência acadêmica com pessoas do mercado de trabalho. E ele era um deles, e ele passou. Então, sabe, é tão assim. A gente sabe muito de candidatura, mas a gente não tem controle sobre isso, e que bom. Então, assim, eu tentaria, tá? E aí, de repente, sei lá, vamos dizer que você aplica esse ano e que não seja sua hora ainda, mas você fica empolgado e de repente você entra numa pesquisa. Não sei. Tudo é possível, tá? Nayara, você geralmente seleciona estudantes que têm perfil mais voltado para pesquisa ou também considera estudantes com experiência de estágio, trabalhos relevantes na área de formação? O Neto é um exemplo perfeito disso, Nayara. O Neto, ele não escreveu. Eu não me lembro, você escreveu artigo acadêmico? Não. Publicou? Não. Gente, eu sou da turma da pandemia, né, da universidade. Então, eu tive uma semana de aula presencial lá, sou do Ceará, lá na UFC. E aí papocou a pandemia e volta todo mundo para casa e aula online e começa a apertar em casa a grana e vai trabalhar, vai estagiar. Então, assim, parte da minha graduação foi no ônibus com celular assistindo aula online. Assim, essa foi a minha realidade. Então, não tinha como eu queria muito, muito, muito mesmo, tipo, me inserir em grupos de pesquisa, auxiliar professores, só que isso demandava um tempo que eu estava no meu estágio. Então, eu não podia. Mas essa experiência no campo profissional também me ajudou para compor o portfólio, porque hoje em dia, por exemplo, eu trabalhei com comunicação, com vídeos, etc. E isso me ajudou atualmente me ajudou na formação do meu portfólio, porque eu atuo junto com a galera do cinema. Então, quando eles viram que eu sabia sobre edição, sobre programas, vídeos, eles me remanejaram para cá. Então, toda experiência é válida. Não existe uma experiência, isso aqui
Não conta porque não conta. Você não sabe o que que eles estão pedindo. Você não sabe. Então, mostre tudo. Isso mesmo. O João Paulo, BR João Paulo, existe algum limite de tempo pós-formado para participar do programa? Estou há 2 anos no mercado, porque preferi amadurecer profissionalmente, mas não sei se estou atrasado nesse quesito. João Paulo, perguntinha linda para você, maravilhoso. Olha só, duas coisas importantes. O programa Oportunidades Acadêmicas não tem limite de idade. O Neto conhece um colega da turma dele que tinha 55 anos, uns anos atrás, eu já me perdi. E ele está fazendo doutorado, tá? Tá tudo certo. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que, diferente dos mestrados aqui no Brasil, que às vezes, assim, né, qual é o candidato bacana? Que é uma coisa até um pouco que a gente precisa repensar. Ah, você saiu da graduação, lindo, aí foi para o seu mestrado correndo, porque você não tem que pagar conta, e aí depois você saiu do seu mestrado correndo, foi para o doutorado correndo, com 30 anos você é doutor, porque você nunca precisou trabalhar muito mesmo, então já está resolvido. Que bom que você teve essa oportunidade, parabéns para você. Mas isso exclui um monte de gente. Porque a gente, né, a vida é dura. Você tem que sair da sua graduação e trabalhar. Durante a graduação, você tem que trabalhar. Então, assim, não tem o que fazer. E as universidades americanas, elas apreciam muito esse tempo entre. O que que você fez? Não precisa, às vezes, nem ser muito tempo, mas o tempo que, o que que você, como você usou esse tempo? Você ficou fazendo nada, você. Aí você pode ter estudado, você pode ter trabalhado, você pode ter descoberto um novo caminho profissional que te levou ao seu interesse acadêmico atual. Então não tem problema algum, João Paulo. Obrigada pela sua pergunta, viu? Vocês exigem mestrado para doutorado direto? Olha só, Mariana, eu não sei se você está perguntando se exige mestrado para doutorado em direito ou se é para mestrado para ir para o doutorado. Eu vou responder as duas coisas. Se você tiver comprovada, assim, o que que pode acontecer se você tiver só a sua graduação, né? E você tiver entrado no programa? Você pode chegar com muita vontade de fazer doutorado e pode ser que você, com seus advisors, com a coordenação, ao longo do tempo, você entenda, né? Assim, chegue a essa conclusão de que o ideal para você é fazer o mestrado, não fazer o doutorado. Agora, se você não tiver o mestrado e você tiver o que for necessário dentro da sua área de interesse, né? O que os programas da sua área pedem para fazer o doutorado direto você tiver, você pode ir direto também, tá? É, Minha Até. fi- Thelma. Então, Thelma, minha filha se candidatou e terminou o ensino médio agora. Quais as chances de bolsa integral para graduação? Thelma, assim, eu recomendo fortemente que você entre em contato com o Centro Education USA mais próximo. Você vai entrar em educationusa.org.br e você vai procurar a aba lá de nossas unidades. A gente tem mais de 44 centros em todo o Brasil. A gente também atende online. E aí, eu recomendo que você, agora, para ontem, entre em contato com o centro e agende uma orientação, com o orientador do QXC. Porque a janela de graduação, ela é muito curta, diferente do mestrado e doutorado, ela é muito curtinha. Ou o aluno sai direto da graduação e vai para o do ensino médio vai direto para o mestrado, para graduação, desculpa, ou ele tem um ano. E só tem esse ano, senão ele não consegue, as chances de bolsa se perdem. Então, assim, eu faria isso, tá? Por que quem vai finalizar a graduação em julho de 26 não é recomendado a se candidatar agora? Sim, por conta dos prazos, porque para começar no programa Oportunidades Acadêmicas, você mestrado e doutorado, você já tem que ter terminado a graduação. É para o programa Oportunidades Acadêmicas. Porque vamos dizer, Eduarda, que você não termine por qualquer razão a sua graduação, que o seu TCC demore mais um pouco, que aconteça alguma coisa que atrás. Você já pensou que, de repente, a gente não colocou uma outra pessoa que já tinha terminado a graduação e que teria chances de se candidatar e você não tem naquele momento? Mas isso não é um problema, Eduarda, porque todo ano tem seleção. Esta é o segundo processo seletivo depois do Neto, porque tem todo ano. Então, eu não me preocuparia, tá? Assim, é chato a gente ter que dizer não, mas não é por um juízo de valor, é por uma questão de organização mesmo, tá?
E também que a gente precisa para se candidatar de documentos que comprovem que a gente se formou, né, Fê? Então, Isso. Olha, a Camila tá aqui. Oi, Camila. Mila! Olha, Neto, Ah, você ficou na lista de espera? sim, eu fiquei na lista de espera dos dois processos, meu povo. Processo Eu nem do, lembrava, sabia? Do do Education oportunidade. USA quanto o processo da minha universidade. É o garoto lista de espera. E foi muito legal que no dia, assim, eu tinha ficado na lista de espera. E no dia que eu me dei o presente de tirar o meu passaporte, eu contei essa história até pra Fê, eu vou tirar meu passaporte e tal, eu quero. É o meu sonho. No dia que é o dia da minha entrevista, eu recebo uma ligação de uma pessoinha chamada Fernanda, dizendo que eu estava aprovado no programa. Eu era parte do Oportunidades Acadêmicas. A- Agora, o processo da lista de espera da universidade foi mais torturante, mas eu tinha novamente essa pessoinha chamada Fernanda. Lista de espera não quer dizer não. Lista de espera estão analisando. Foi até engraçado. Ele já estava triste, né? Ai, o mundo acabou tudo, não tem mais nada. Eu estou nessa lista de espera, eu vou pedir um feedback para a universidade. A universidade respondeu: então, a gente não pode te dar feedback, você está na lista de espera. Foi exatamente isso, gente. Eu escrevi um e-mail dizendo, vocês poderiam dizer por que que tipo assim, a minha candidatura ela não foi. Aí a universidade literalmente escreveu assim. Eu não lembro se foi o professor, enfim. Você ainda está sendo analisado na lista de espera. Aguarde. Aguarda. Tipo, para de chorar, não vai É, dar. Ei, Miguel tá te fazendo uma pergunta, Neto. cadê? Né? Você pode falar como é a comunicação em outra língua, em outro país? Quais os desafios diários? Boa. Ah, boa. Gente, você está em outro país, já por si só é um desafio assim tremendo. Porque assim, é outra cultura. Para além da língua, e a gente acha que a língua, assim, tem essa visão que é uma tradução, assim, literal, né? Tipo, copo, glass, essas coisas. Mas não, gente, língua é vivência. Então, não são só as expressões, é o jeito que eles estruturam a comunicação deles. Então, eu senti muita diferença. Por exemplo, a gente abraça, a gente toca, a gente gosta de conversar, o cafezinho. Eles são mais reservados, é, priorizam muito o espaço pessoal. Isso não é nem melhor nem pior, é diferente. Eu tenho a felicidade da minha turma ela ter a maioria de alunos internacionais, então eu estou estudando com gente da China, do Irã, Cuba, Rússia, e você percebe que cada cultura ela é muito diferente, não só na comunicação, mas no jeito que a pessoa se expressa, e eu acho particularmente isso lindo. Então é uma das experiências que está me transformando assim em níveis absurdos. É. É, nós também te amamos, Camila. Ó, Samuel Bless aqui, Então, muito bom. Exatamente, ó. Priscila Azul tá falando que a sua fala é coerente, né? É verdade. Nós também te amamos, Samuel. Maxwell, que não consegue entrar em oportunidades acadêmicas, mas assim procurar por orientadora do Queixo EC, terá esses encontros semanais também? Aí, Maxwell, é importante essa pergunta. Vai depender da sua relação com o seu orientador individual. Sim, assim, você vai ter acesso ao orientador individual, e aí vocês vão discutir quais são as necessidades, qual é a disponibilidade desse orientador, qual é a sua disponibilidade. Porque como você não está no programa, já não tem obrigatoriedade de estar aqui disponível toda sexta-feira. Talvez você não tenha toda sexta-feira. Então, é isso, mas pode sim. É, você está falando de ficar na lista de espera, Mariana. Você não sabe nada, Mariana. Desculpa, ó, desculpa a intimidade, mas quando vocês começam com esse negócio de ai meu Deus, você nem se candidatou, você já está na lista de espera, menina. Ah, não, não pode não. É um processo bem intenso. O Vitor, no meu caso, eu fiz o TOEFL no final de 2024 e consegui uma boa pontuação. Mas como o prazo de validade é de 2 anos, até quando eu posso usar ele? Você pode usar até o final de 26.
Tá? Aí, por exemplo, vamos dizer, Vitor, que você não entre para o programa Oportunidades Acadêmicas, se candidate sozinho, e você queira usar esse TOEFL. Eu entraria em contato com os programas lá da tua lista só para confirmar que tá ok, porque quando você começar o seu mestrado ou doutorado, esse TOEFL já vai ter perdido a validade. Então, cada universidade tem a sua regra, que foi como o Neto explicou muito bem. Você passa por dois processos de aceite. O processo da secretaria, que vai ver se está tudo certinho, se entregou toda a documentação, as provas, se está com o mínimo score. E aí pode ser que alguma secretaria de alguma universidade não aceite. Então, é importante você ter isso muito claro para você não perder nem tempo nem dinheiro, né? É... A validade vale para o período de aplicações no início do programa. Ah, você está falando para oportunidades acadêmicas? Ia? Ah, não. Se for para o período de aplicações no início do programa, Vitor, já te expliquei. É isso mesmo. Sua pergunta é ótima, é isso mesmo. Agora, se você fizer candidatura para o programa Oportunidades Acadêmicas, gente, o programa financia todas as provas obrigatórias, inclusive TOEFL, IELTS. Então, assim, se você nunca fez prova, você, né, tá ouvindo, chegou agora, tá ouvindo a nossa conversa, pensando, nossa, mas tem que ter, já tem que ter feito TOEFL? Não. A gente prepara vocês e vocês fazem a prova. E a gente financia isso tudo, tá? Isso, Mariana, TCC, disciplina, é tudo pesquisa, pessoal. Isso mesmo. Boa noite. Talvez essa pergunta seja mais para o Neto, sobre oportunidades acadêmicas em si. Como se destacar na inscrição? Acho que você já falou um pouquinho, mas de repente a Maju entrou depois. Fala de novo, Neto, porque como ela deve ter muita gente que entrou depois. Eu acho que não tem uma fórmula secreta, pessoal, para você fazer assim, ser escolhido, mas é como a Fê disse, coerência e você apresentar tudo que você já fez de uma maneira coerente, assim. Eu busquei destacar que a minha experiência profissional, ela não era um atraso, como muitas pessoas veem, ela era parte da minha formação. Estava me formando também como um profissional que no final todo pesquisador também é. Então, é, os projetos que eu queria desenvolver, busquei apresentar por que eu queria um mestrado em artes, sendo que a minha graduação era em comunicação. Então, e para quem tem intenção de fazer essa mudança de áreas, é importante você ter projetos que comprovem que você está engajado com isso, que você tem desenvolvido ações nesse sentido. E assim, revisão gramatical é importante, porque não é legal estar lendo assim e tal. E realmente mostrar os seus projetos e tudo. As meninas, eu não sei como é que é feita a escolha, mas elas fazem um trabalho assim incrível, gente. Eu tenho certeza que essa escolha ela é muito bem assertiva. E se você se destacar, não vai ser por uma fórmula secreta que alguém está dizendo. É realmente pela pessoa que você é e pelo trabalho que você desenvolve. Isso mesmo, Neto. Olha, vocês são lindos. Está todo mundo aqui esperando a gente falar a data que vai abrir essas inscrições, porque ainda não estão abertas. Esse papo todo nem abriu ainda, tá bom? E o João tá aqui. Oi, Oi, João. João! Bom te João, ver. Para se candidatar para o Education Essay, é necessário estar com o inglês bem desenvolvido. Eu posso me candidatar e continuar desenvolvendo meu inglês ao longo do processo até realizar o TOEFL. Neto, acho que você pode responder essa pergunta. gente, deixa eu ver aqui, pronto. O inglês, ele era uma questão para mim, pessoal. Assim, mas estando aqui, eu entendi que não existe. Se você pesquisar curso de inglês e alguém disser, entre nesse curso e você vai ter a fluência perfeita. Isso não existe, gente. Não existe, não existe. É um aprendizado diário. Assim, língua é contato, é você desenvolver, é você estar junto com falantes, com nativos, mas é um processo assim que você vai. Eu vou estar aprendendo inglês pelo resto da minha vida, assim como a Fernanda, porque Isso, isso. não é nossa língua mãe, é uma língua que foi apresentada para a gente. Então, para o programa é interessante que você tenha, mas não acho que isso é um impeditivo, porque É. se Você colocar tem que se comunicar. você tem que se comunicar. Não acho que é um impeditivo no sentido de que
Eu tinha muito isso com a Fê. Ah, eu acho que eu não sei falar inglês. É aquela nossa síndrome de, eu não, eu tô entendendo exatamente o que tu tá falando, É, eu tô entendendo tudo, mas eu não sei falar inglês. Eu não. é. É quase, é quase uma síndrome de, eu não sei. E realmente a gente se apropriar de que sim, em algum nível, se você entende, se a comunicação é estabelecida, então você entende inglês. Então, pode ter algumas falhas, que isso é o que você vai buscar corrigir, vai buscar estudar, estando aqui ou estando no Brasil, enfim. Mas se você consegue se comunicar, você já entende inglês. Então, eu acho que Isso mesmo. Isso mesmo. E você vai se desenvolvendo aqui. Aí, Mariana, gata garota, você fica lá, né, pessimista. Aí depois você fala, não, otimista. Aí você fala, posso fazer o Duolingo porque eu tenho medo do TOEFL? Mariana, ah, Mariana. Please, não faça isso, por favor. Tem uma pergunta aqui escondida. João Henrique. Os doutorados na área de saúde, especial enfermagem, têm exigência de trabalho anteriormente? Então, depende, João Henrique, o que que você quer fazer com esse doutorado? Esse doutorado em prática de enfermagem, ele é em pesquisa de enfermagem? Isso tudo precisa ser visto com calma, tá? Camila, saiu assim, eu vi Camila dando ecos aqui quando fala enfermagem. É, Eduarda está perguntando, eu acho que você pode responder, Neto, como funciona a questão do alojamento na pós-graduação? Ficamos na faculdade, assim como na graduação? A bolsa de estudos cobre o alojamento? acho que a Fê falou que são mais de 2.000, né, universidades. Gente, cada universidade é bem particular. Eu estou falando aqui da minha, que é a Universidade do Tennessee, e nela é dividido. Os alojamentos eles são somente para os undergrads, que é a graduação, e quem é mestrado e doutorado normalmente é fora do campus. Eu estou morando em uma casa fora do campus com outra doutoranda em História, que ela é americana, a Ellie. E isso varia muito. Mas assim, se você for para uma universidade americana, eu acho que se repete na maioria, você vai para uma cidade universitária, que seria aí no Brasil, que sempre existe. Que meio que a cidade ela gira em torno da universidade. Então, aqui em Knoxville é tudo sobre a universidade. Então, as moradias, normalmente, que são próximas da universidade, já são destinadas para mestrandos e doutorandos. Então, já a cidade já entende que tem essa demanda. Então, não é uma questão de tipo, eu fui aprovado e não vou ter onde morar. Que eu acho que esse é o maior medo da pessoa, que era o meu medo também. Uhum. Para quem já inicia esse processo ou vai iniciar o Facebook, gente, foi um salvador, uma dica aí, porque aqui eles não estão na era do Instagram, eles ainda estão no Facebook, então tudo que eu resolvi foi através do Facebook. Então, a questão do alojamento, ela não foi, assim, um big deal pra mim, não foi, assim. E a bolsa de estudos, eles dão uma bolsa que você consegue se manter. Então, não é que você vai luxar em dólar, mas você queria, mas você não, você vai conseguir se alimentar, você vai conseguir pagar o seu aluguel, você vai conseguir, caso a sua pesquisa necessite de algum custo, como a minha de materiais, enfim, você vai conseguir pagar, então é de boa. Marisa Bolzan, maravilhosa é você. É, Assim que você foi aprovado pela faculdade, como foi a entrevista para o consulado? Maria, a entrevista do consulado, eu acho que a gente pode deixar para um outro momento essa pergunta, porque assim, a gente vai ajudar em tudo. A gente ajuda em tudo. Então você fica muito tranquila, tá bom? Jesse, essa live vai ficar salva, sim. Deixa eu ver aqui. A gente não tem autoestima, não tem mesmo. Eu falo isso, tá, Mariana? Mas eu também, todo dia tenho que olhar no espelho e fazer aquele exercício. I am good, I am beautiful, I am strong. Porque senão a gente acaba falando umas coisas meio nada a ver mesmo, entendeu? Pós-graduação na área de contabilidade tem possibilidade de estudar e trabalhar? Então, Tiago, contador, estudar e trabalhar é uma pergunta boa, tá? Porque mesmo que você já tenha visto de turista para os Estados Unidos, você, quando vai começar a estudar
full time, presencial, você precisa tirar o visto de estudante. E o visto de estudante, você pode trabalhar até 20 horas dentro do campus. É só isso que você pode. Que é como, assim, hoje você está fazendo isso já, né, Neto? Ou a sua bolsa ainda não é de trabalho? Não, você já é assistente do É, professor. eu trabalho como assistente de professor e também eles chamam aqui na Media Pool, que é tipo um local onde tem os equipamentos, câmeras, enfim. Eu fico como assistente também lá. Mas realmente eu não posso, por exemplo. Inclusive, deu até uma questão recentemente, porque eu fui convidado pela universidade para pintar. Eles têm uma rocha aqui que é bem tradicional, a cidade é Rocky Top, né? Então é literalmente uma rocha que eles têm no meio da universidade, bem grandona, e eu fui convidado para pintar. Só que eu iria receber por conta dessa pintura. Só que eles não aprovaram esse projeto de eu receber porque excederia o meu pagamento. Então eles são bem estritos nessa questão de você só pode trabalhar então, eu iria, por exemplo, receber e estaria trabalhando. Então, passaria as minhas horas, as 20 horas que eu tenho. Então, eles são muito cuidadosos em relação a isso. Eu pintei de forma voluntária, deixei bem claro que eu queria deixar lá o meu trabalho. Mas, em relação a esse controle, eles são bem estritos. Mas foi ótimo você ter feito essa pergunta, tá? Tiago, muito bom mesmo. Gente, olha só, se a gente pudesse, a gente ficava aqui, ó, pra vida, né? Lindo, Neto, parabéns de novo e sempre. Um grande abraço, Fernanda. Ansioso para assistir as lives todas as sextas. E você vai participar de live também, né, Joãozito? Sim. João, que tá no Teachers College, também vai fazer uma live. Então, deixa eu falar, gente. Tchau, 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 tchau. Que rufem os tambores. Dia 15 de janeiro, abre as inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas, mestrado e doutorado. Dia 15, quinta-feira da semana que vem. Que aí, quando vocês vão ter o link de inscrição, vocês vão ter o link de perguntas mais frequentes, o link do edital. As inscrições vão ficar abertas até o dia 23 de fevereiro. Toda semana a gente vai fazer live. Ih, apareceu um Friday aqui do nada, gente. Tirei. Toda semana a gente vai ter live com candidatos, com estudantes que passaram pelo programa. Não você só comigo, você também com a coordenadora geral, com a Nelise Hoffman, e com a Júlia Pérez, que é outra coordenadora operacional. Então, assim, vocês vão poder tirar dúvidas. O que a gente recomenda? Abriu as inscrições. Abre o formulário de inscrições, porque você pode voltar lá depois. E vai preenchendo com calma. Porque aí nas próximas lives a gente vai falar dos detalhes do formulário e tirar suas dúvidas. Então, imagina você poder tirar dúvida aqui. E quanto mais cedo você enviar, mais tranquilo você fica. Imagina deixar para a última hora? Deixar na semana do carnaval você querendo pular no seu bloquinho? Não é legal, né? Então, queridos, essa live vai ficar gravada. Que bom que vocês gostaram. Eu amo, gente. Eu sou suspeita, mas eu adoro esse programa. Eu adoro essas pessoas aqui. Eu adoro vocês também que estão assistindo. Eu adoro todo mundo. E o Neto também. Então, assim, um beijo grande. Muito obrigada. Compartilha, curte, faz tudo com essa live. Neto, você quer falar alguma coisa? Só agradecer pelo convite, dizer para as pessoas que estão querendo aplicar, apliquem, mostrem o que vocês têm de melhor. Eu acho que nessa live devem ter pesquisadores incríveis e realmente esqueçam essa história dessa autoestima baixa. Vocês podem, vocês conseguem e vai dar tudo certo. Isso mesmo. Obrigada, João. Obrigada, João, né? João Henrique e João Vitor. Por avisar, então aqui. Não, é porque a gente fala muita coisa ao mesmo tempo, Madison. Eu também me perco, quase que eu não falo desse. Tô aqui esperando para falar e não falei. Então tá, um beijo, gente. Neto, te amo. Amei. Obrigada, obrigada, obrigada. Um Beijo, beijo. beijo. Beijo.